Aleluia, aleluia, oh, aleluia. E aí, pessoal, estamos de volta com nossa live Salmos da Fé, aleluia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, pessoal, tá? Estamos aqui com medidas restritivas aqui na cidade de Maringá, todo o estado de Paraná, né? E a gente tem que terminar cedo, então 8h30 já tem que estar tudo terminado. Nós vamos fazer um pouco diferente essa live, né? Não vamos fazer tocando violão e tudo mais, mas vou dar um tempinho aí para vocês irem divulgando, né? Vocês vai mandando por esse aviãozinho que aparece aqui embaixo, aqui, tá? Vai mandando para pessoas, Precisamos alcançar muita gente, tá? Para que a palavra da fé alcance o coração das pessoas, né? E realmente atinja aquelas pessoas que precisam de uma palavra positiva, uma palavra diferente, como é a palavra de Deus. Nós chamamos palavra da fé, não porque é uma palavra diferente da palavra de Deus, nós sempre chamamos palavra da fé porque entendemos que essa é a prioridade para o povo, né? O que a Bíblia diz é o que importa, e a Bíblia é muito mais uma mensagem de fé do que uma mensagem de acusação, né? Com certeza a Bíblia tem mensagens duras a respeito de pecado, mas eu não vou começar a ministração agora, vou estar dando um tempo aí para vocês irem divulgando, tá? Temos 6 pessoas, tá? Deixa eu olhar aqui com os meus óculos. A Kate está aqui, a Ruth, tudo bem, Kate? Tudo bem, Ruth? Tá, a Karen também. Oh, aleluia, eu acho que é o Eric que está aqui. É o Eric, a dona Bilia, a Eloá. Oi, Eloá, oi, Eric. Então vai mandando um aviãozinho aí. É o comandante Eric, né? Nosso piloto, hein? Vai, piloto, vai mandando um aviãozinho aí para o povo, tá? Precisamos abençoar a vida das pessoas, e a melhor forma de abençoar é realmente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que produz fé. Tem a Nara aqui também, tem olá, Nara, Ruth, oi, Fabiana tá aí, oi, amor. Manda também todo mundo aí, Ruth Kaufmann, oi, Ruth, como é que vai? Ah, sim, manda um monte de aviãozinho pro povo. Eu vou dar um tempo aqui, tá? Em vez de a gente fazer daquele jeito que a gente sempre faz, começando com violão, vou dar um tempinho aí de uns 2 minutos a mais aí, ou 3, para vocês irem mandando, né, aviões pro pessoal aí, para o pessoal ter acesso a essa mensagem, ok? Amém? Beijo, amor. Aí, o Vitor entrou também. Oi, Vitor, tudo bem? Como é que tá as coisas aí, rapaz? Então, agora nós estamos aqui, mais uma vez lembrando, pessoal, estamos agora com novas medidas restritivas, né? Infelizmente, aumentaram os casos e com essa variante aí da Covid, então os governos estão fechando mais o círculo para evitar aglomeração. E por conta disso, né, o toque de recolher está bem reduzido. Inicialmente ia ser 8h30 da noite, agora já é 8, e estamos seguindo as medidas do estado do Paraná. E tem aí, vou até já mandar aqui um recado para vocês que são da igreja, que existe a possibilidade da gente se reunir com 15% da capacidade, né? Saiu uma determinação e uma resolução do estado do Paraná, onde há a possibilidade de se reunir com 15%. Estamos vendo aí se a gente consegue fazer isso para o domingo agora. Se não, de antemão, o culto do domingo agora será online. Aí a Ana entrou também. Tudo bem, Ana? Ah, pessoal. Então, vou esperar um pouquinho mais, tá? Para a gente dar início à nossa... Aline está aí também. Tudo bem, Aline? E para os nossos salmos da fé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vou fazer uma oração, tá? Para a gente iniciar. Pai Celestial, rendemos graças a Ti, obrigado por essa oportunidade maravilhosa, onde eu tenho aqui a comunhão e a companhia dos meus irmãos, para que diante de Ti possamos receber uma palavra que venha do alto, uma palavra específica, através desses salmos da fé. Senhor, obrigado, porque há uma unção, há uma graça disponível para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos dar início aos nossos salmos da fé.
E hoje nós teremos 3 salmos, né? Porque são salmos pequenos, tá? E é o Salmo 113, o Salmo 114 e o Salmo 115, tá? O maiorzinho é o 115 com 18 versículos. O Salmo 113 tem 9 versículos e o Salmo 114 tem 8 versículos, ok? Então vamos ler aqui o Salmo 113, dando início à nossa ministração. O Salmo 113 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo pequeno é maravilhoso, ele é bem sucinto no que realmente deve ser os salmos, né? Um salmo é um louvor, uma expressão de louvor a Deus, um poema de expressão de louvor a Deus. E esse Salmo 113 começa dizendo louvai ao Senhor, aleluia e tal. Mas o que é interessante é que a primeira parte ele começa mais uma vez exaltando os feitos do Senhor, dizendo que Ele é quem faz isso, Ele é quem faz aquilo, Ele é acima de todas as nações, quem é semelhante ao nosso Deus. E aí ele dá as duas, vamos dizer assim, promessas, né? Ou realidades espirituais, princípios espirituais, que são também promessas até para os nossos dias, né? Salmos da fé, salmos da nova aliança também. Ele diz no 7, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Que promessa maravilhosa, isso é verdade, irmão. Ele pega a pessoa que está ali, que chega até ele sem nenhuma condição, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está destruída, uma pessoa que está derrotada, uma pessoa que não tem qualquer expectativa na vida, e ele levanta, ele ergue essa pessoa, ele honra essa pessoa. Deus é maravilhoso, isso é verdade, irmãos, não são só palavras de efeito, não são palavras de efeito, é uma realidade que está aqui descrita na palavra. Se nós cremos nisso, não importa o que tenha acontecido com a nossa vida, se você foi humilhado, se você foi esquecido, se você está derrotado, se os teus negócios faliram, se você não tem mais nenhuma expectativa de vida, porque coisas muito difíceis aconteceram com você, você pode ter absoluta certeza que se você confia no Senhor de todo o coração, Ele é esse Deus poderoso é o nosso Deus. Ele levanta do pó o desvalido. Olha, pó, irmãos, o pó dá a ideia de quê? De que está no fundo do poço, né? Geralmente há essa expressão, rosto no pó, ou seja, o rosto está no nível do solo, o rosto está no mais baixo nível, irmãos. A expressão dá a entender a pessoa totalmente destruída, totalmente derrotada, uma pessoa humilhada. E está dizendo aqui que Deus é que ergue do pó o desvalido. O que é alguém desvalido? Alguém que não tem valor nenhum, alguém que ninguém dá valor, né? E isso é interessante, as pessoas têm essas manias, né? É do ser humano, né? O ser humano tem essas coisas de exaltar aquelas pessoas em que admiram, às vezes de uma forma real, verdadeiramente tais pessoas são admiráveis, mas muitas vezes a idolatria, a exaltação exagerada em cima de pessoas, especialmente pessoas que estão na mídia, né? Então essas pessoas para o mundo têm algum valor, mas tem outros que, justa ou injustamente, como fruto de colheita, né? Ou seja, uma semente ruim que semeou, ou não, ou por puro ataque do diabo, seja qual for, mas há algumas pessoas que não têm nenhum valor diante das outras pessoas. São pessoas desvalidas, são pessoas em que ninguém aposta as fichas, são pessoas em que as pessoas não acreditam, né? E Deus é especialista disso, Deus é maravilhoso. Deus pouco está importando com a opinião que nós temos a respeito dos outros. Deus tem uma opinião formada a respeito de todas as pessoas, e Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou.
o ensino, o estudo a respeito desse ponto, de como ver, como Deus vê, é importante e existe nas Escrituras, inclusive no Novo Testamento. Nós vemos que Paulo diz lá em Coríntios que a ninguém mais, ele decidiu a ninguém mais ver segundo a carne. E até mesmo Cristo, se assim foi dessa forma que ele o viu, segundo a carne, não é assim que ele agora o vê. Ou seja, o que significa isso? Nós não devemos ver a pessoa segundo a carne, nós não devemos ver a pessoa segundo os olhos naturais, segundo o que está aparentando, pessoas que têm valor e pessoas que não têm valor. Não, Deus não vê dessa forma. Deus vê o coração da pessoa. Deus sabe quanto você é valoroso, quanto você é valorosa. Então, mesmo que... Desculpem, mesmo que o mundo não dê valor nenhum, seja alguém desvalido, alguém que ninguém aposta as fichas, mas Deus aposta sim, Deus acredita naquele que chega até Ele. A Bíblia diz que o quebrantado e contrito diante do Senhor, Ele não vai desprezar. O que Deus mais ama? Deus ama humildade de coração, Deus ama fé. Então fé envolve isso também, né? Porque a palavra pistis significa fé e fidelidade. No aspecto da fidelidade envolve-se diretamente a razão da humildade. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Pessoas desvalidas, pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade, pessoas que estão derrotadas, com o rosto no pó, essas pessoas, quando buscam o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso que ergue essa pessoa. E do monturo Ele levanta o necessitado. A pessoa pode estar necessitada do que for. Uma coisa é certa, Deus é o nosso provedor. Deus é quem cuida de nós. E quando falo necessitado, eu não estou só falando de questões relacionadas a dinheiro. Nós estamos falando de qualquer necessidade. Se você tem alguma necessidade na sua vida, você saiba de uma coisa, que Deus sabe e Deus se importa por você. Talvez você passe assim na sua cabeça o seguinte, se Deus se importa, por que Ele não mudou ainda a minha situação? É porque falta o seu lado, falta o lado da fé, falta você ouvir uma palavra, talvez como essa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvindo esta palavra que você está ouvindo, aí produz fé. Produzindo fé, você crê e aí as coisas acontecem. Talvez outro questionamento venha até você da seguinte forma: tá bom, Deus é poderoso e tal, mas ele não é soberano? Se Ele quiser, Ele não melhora a minha vida? Claro que se Ele quiser, Ele já quer melhorar a sua vida. Mas a questão é que tem que ter o teu envolvimento. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Existe os dois lados. Existe o que Deus prometeu, o que Ele faz, o que Ele é poderoso para fazer, o projeto dele que Ele tem para a sua vida, e existe o seu lado, que é o lado da fé, que é o lado da fidelidade, que é o lado da humildade, aceitando e vindo até os pés do Senhor, crendo de que o que Ele disse é verdade. Então, se você está nessa situação, no pó, sem ninguém dar valor a você, se você é necessitado, saiba que Ele é o Deus que exalta você. Amém? E aí ele ainda explica mais: para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ele faz outra coisa maravilhosa, e isso também eu já vi cumprido, irmão. Há orações de inúmeras pessoas em cima desse versículo aqui, que cumpre-se. No versículo 9 diz: Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esterilidade é algo que é uma maldição, é algo que não tem a ver com a vida daqueles ou daquelas mulheres que chegam até o Senhor. Homens e mulheres têm sim uma promessa de Deus de que não serão estéreis. Deus vai mudar a situação. Se é o seu caso, ou se você conhece alguém que está numa situação como essa, que não pode ter filhos, há promessas de Deus a respeito de cura, há promessas de Deus a respeito de extermínio de toda e qualquer esterilidade. Deus é o Deus de família, Deus quer, Deus deseja, Deus é poderoso para fazer isso e está prometido. Esterilidade não cabe na sua vida. Há promessa de Deus a respeito disso.
Amém, queridos? Ah, tá a Patrícia aqui também. Tudo bem, Patrícia? Saudade de você. Nunca mais ouvi você aqui, Patrícia. Tudo bem? Então, olha só. Nós lemos o Salmo 113, tá? Agora nós vamos ler o Salmo 114. Olha o que diz o Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então, esse Salmo 114 é um salmo também de louvor e adoração a Deus, mas ele é extremamente poético, né? Ele usa aqui figuras como, por exemplo, o mar foge, né? Ou o Jordão torna para trás, ou os montes saltam como carneiro. Na verdade, ele está usando essas figuras, claro que os montes não ficam saltando como carneiro, não é verdade? Mas está usando essa figura para mostrar o impacto do poder de Deus, da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou tudo que existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, o mar, o universo, as galáxias. Ele criou tudo, irmãos, e Ele é poderoso. Agora presta atenção, o Deus que teve o poder e que tem o poder para fazer isso, o Deus que criou tudo que há, Ele criou a mim e Ele criou a você. Você acha que Ele não tem poder para manifestar cura? Você acha que Ele não tem poder para manifestar milagres? Claro que tem, e a Bíblia está repleta de milagres e poder de Deus, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Nós vemos testemunhos de irmãos que ainda hoje em dia tem milagres. Eu mesmo já presenciei pessoas sendo curadas pela imposição de mãos, como diz lá em Marcos capítulo 16. Jesus operou milagres. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, que trouxeram a ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsou todos os demônios e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Lá em Isaías 53, ele levou e carregou as nossas doenças. Lá em Hebreus diz também que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus, embora ressuscitado hoje e sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, ele enviou do seu Espírito Santo, que está conosco não só habitando dentro do nosso coração, mas no meio da igreja, operando os mesmos feitos, os mesmos milagres do Senhor Jesus Cristo. Tão somente porque precisamos o quê? Crer. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que crescem nele faria as obras que ele fez e faria obras maiores. Então é promessa de Deus, sinais, milagres, curas. Então, se Deus é poderoso para fazer isso, e Ele é o mesmo, e todos os que iam até Jesus, nenhum deixou de ser curado. Jesus, o nosso Senhor, não disse a nenhum, não está escrito na Bíblia nada disso, Ele não disse a qualquer pessoa, olha, eu não posso te curar, porque essa doença vem de Deus, e é para tratar você, para deixar você mais espiritual. Esses são os argumentos que alguns colocam, mas não tem base bíblica. Geralmente esses argumentos são em cima de estatísticas do dia a dia de alguns pregadores, de algumas pessoas ou de alguns cristãos que não conseguem receber determinada cura assim. Bom, irmãos, nós não sabemos e não cabe a nós os motivos pelos quais algumas pessoas não recebem cura. Não cabe a nós não temos permissão, até porque a Bíblia também diz em outro lugar, um outro princípio, que é o princípio do não julgamento. Nós não podemos julgar as pessoas, nós não somos Deus, nós não conhecemos o coração das pessoas. Então, o que nós conhecemos? Nós conhecemos a nós mesmos e nós conhecemos a Deus através da sua
palavra. Se a palavra de Deus diz isso, que a vontade dele é sempre curar, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, então não cabe a nós questionar porque algumas coisas não aconteceram ou não acontecem. O que cabe a nós é crermos no que está escrito na palavra. Conjecturas, suposições e dúvidas não são ferramentas divinas. Deus não usa isso. Deus não ministra para nós através de suposições. Deus não ministra para nós através de conjecturas, através de dúvidas. Não, pelo contrário, o nosso Deus, ele ministra para nós através da sua palavra. Em Romanos capítulo 10, como eu citei aqui, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A única forma de você receber algum milagre da parte de Deus, esse Deus poderoso, ao qual o salmista no Salmo 114 usou essa licença poética, né, para dizer, ó montes, por que estão saltando? Ó Jordão, por que tornais atrás? Para mostrar o poder do Deus Todo-Poderoso, para demonstrar em palavras com essa poesia linda do Salmo 114, que o nosso Deus é poderoso e que ele age conforme os princípios que ele mesmo estabeleceu. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus é soberano, ele pode todas as coisas. Faz uma pergunta aqui, escuta bem essa pergunta, melhor dizendo, melhor se expressando. Você acha que Deus não tem poder para destruir todo o universo? Claro que sim, ele criou, ele pode destruir e fazer tudo de novo. Você acha que Deus não tem poder, por exemplo, para pegar todos os demônios que estão aqui na terra e jogar tudo direto para o inferno? Claro que sim. E por que ele não faz? Pelo menos não agora. Você acha que Deus não tem poder para curar todos os enfermos? Claro que sim que ele tem. Mas por que ele não cura? Preste atenção. Deus pode todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que ele não pode. Uma coisa, um ponto aqui que nós vamos colocar, que pode ser falado em vários sinônimos, tá? Ele não pode, por exemplo, é a mesma coisa, só que tem vários sinônimos. Ele não pode mentir, porque ele não é Deus, pai da mentira, ele é o pai da verdade. O pai da mentira é Satanás, concorda? Agora, quando dizemos que ele não pode mentir, também estamos dizendo que ele não pode ter 2 palavras, 3 palavras, 4 corações, 5, você está entendendo? 5 opiniões diferentes a respeito de alguma coisa. Por quê? Porque senão ele seria o quê? Mentiroso. Como é que ele pode dizer para você que te ama e ao mesmo tempo dizer que não te ama? Então, no lugar, ele diz, eu te amo, mas como eu sou soberano, agora eu não te amo mais. Ele não vai fazer isso, porque ele é Deus. Se ele fosse mentiroso, se ele não cumprisse o que ele diz, se ele, vamos dizer assim, se sustentando com a prerrogativa, né? Ou seja, com o argumento que ele tem de que ele é soberano, se ele se sustentasse em cima disso para dizer mentiras ou para desfazer as coisas que ele mesmo instituiu, ele não seria confiável, ele não seria Deus, ele não vai fazer isso, irmãos. Então é por isso que eu lhe disse, é uma coisa que Deus não vai fazer, ele pode ser soberano como for, e ele é soberano, mas ele não vai mentir, ele não vai desfazer como se tivesse 2 opiniões diferentes, trazendo insegurança para você. Ele continua sendo o mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele é o Deus de toda a luz, de toda a verdade, ele é o próprio amor, ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que supre todas as necessidades. Mas se ele disse que te ama, ele vai agora te dizer porque é soberano que não te ama? Se ele disse que Jesus mostrou, Jesus era a exata expressão do Deus Todo-Poderoso, conforme diz lá em Hebreus no capítulo 1. Ele é a exata expressão, então a bondade de Deus estava expressa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era Deus também. Além de ele ser humano, ele também era Deus. E ele era a exata expressão de Deus. Ele era a exata expressão, ele é a exata expressão da bondade de Deus. Por isso que todas as pessoas que iam até Jesus eram curadas. Todos os endemoniados que eram levados até Jesus eram libertos. Porque ele é a exata expressão
da vontade de Deus, irmãos. Tudo isso eu estou dizendo para que você entenda que se Deus disse que te ama, se Deus é bom, se Deus quer te curar, é o que Ele vai fazer. Se Ele quer libertar, Ele liberta. Tão somente tem a nossa parte de crer nas verdades dEle. Agora olha como Satanás é astuto, mentiroso, sagaz. Na verdade, Satanás é mais inteligente do que eu e você. A nossa força está em o nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa força está sobre a rocha, sobre a palavra. Se ficarmos firmes na palavra, as mentiras de Satanás não vão invadir a sua mente, nem o seu juízo, nem o povo de Deus. Mas preste atenção na sutileza de Satanás. Satanás, ele não vem de frente contra a Bíblia e dizer que é tudo mentira. O que é que ele faz? Ele tenta jogar pequenas meias verdades, que são mentiras inteiras, para destruir a credibilidade que produz fé na palavra de Deus. Exemplo, quando o Satanás começa a trazer na mente das pessoas que não é bem assim, pode ser que Deus queira te deixar com câncer até você morrer. E se isso entra no seu coração, querido, vai ser muito difícil a pessoa ser curada, porque tudo é pela fé. O Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem que tinha um filho que estava com um demônio, trazendo aquela manifestação epiléptica, né? Caía no chão, espumava de um lado do outro, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e esse homem chegou até Jesus e diz: olha, meu filho está assim. E Jesus disse: mas com quanto tempo está assim? Aí ele disse: desde criança, e o demônio joga ele no chão e ele espuma, mas se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus diz: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Por que Jesus jogou a peteca para o homem? Para deixar claro que o problema não era ele pode, ele crê, ele quer, ele cura, mas ele estava dizendo para o pai: olha, a questão não é se eu posso, a questão, é claro que eu estou parafraseando, né? A questão é essa paráfrase que eu estou fazendo aqui, essa atualização, é só para você entender por que é que Jesus jogou a peteca para ele. Então ele estava dizendo: olha, a questão não sou eu se eu posso, a questão é se tu podes, porque tudo é possível que crê. Se tu creres, vai acontecer. Amém? Então a questão é essa, irmãos. Tudo é possível ao que crê. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Ele quer, Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Deus é bom. E aí, pessoas, quando a gente fala sobre bom, né? Aí pessoas lembram logo do Isaías 55. Vamos lá para o Isaías 55? Vou deixar aqui marcado que a gente ainda falta o Salmo 115, né? Então, Isaías 55. Vamos lá, vamos para a Bíblia. A Bíblia se explica. A Bíblia é a palavra de Deus. Oh, aleluia. Então, Isaías 55, a partir do versículo 6, diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Oh, aleluia! Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, alguns sempre dizem assim: Deus é bom, mas só tem um detalhe, pastor, só tem um detalhe, irmão. O que você pensa que é bom pode não ser bom para você. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. E aí é onde entra o erro teológico, doutrinário. Não está percebendo o que está sendo dito aqui. Deus não está falando com um cristão, nem com o povo de Israel fiel, irmão. Ele está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Versículo 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. É por isso que ele diz no 8:
Porque os seus pensamentos perversos, porque os seus pensamentos, seus iníquos, não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Mas a Bíblia diz, não só isso aqui, o argumento também vai para o Novo Testamento, quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Que nós podemos pensar da mesma forma que Deus, que criou o universo na sua inteligência? Não, não é isso. O que nós estamos dizendo é que nós podemos pensar os pensamentos de Deus porque nós temos a natureza de Deus. E no texto de 2 Coríntios, se eu não me engano, versículo 9, eu só não me lembro se é o 1 Coríntios ou o 2 Coríntios. Vamos lá dar uma olhada. Nada disso foi anotado, é tudo agora pela direção do Espírito, conforme a inspiração que o Deus Todo-Poderoso nos traz, não é verdade? Então vamos ver aqui se é 1 Coríntios 9, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Ou é 2 Coríntios, deixa eu dar uma olhada aqui, tá bom? 2 Coríntios 9... Não é 2 Coríntios 9. Opa, 1 Coríntios 3. Deixa eu ver se eu encontro, tá? Desculpa. 1 Coríntios capítulo 2, na verdade, tá? Diz assim, ó. No versículo 9, por isso que eu me atrapalhei com 9. É o versículo que é 9, não é o capítulo que é 9. Então, 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então as pessoas dizem, isso é no porvir, isso é na glória, né? São um mistério de Deus, tal. E no 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, Deus revelou essas coisas que nem olhos viram pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha aqui, pastor, olha aqui, os pensamentos de Deus estão muito acima do nosso. Para um pouco, presta atenção. O 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, pelo Espírito é-lhe revelado a você as coisas que os olhos não viram, nem penetrou no coração humano. É por isso que quem nasceu de novo e tem essa revelação, é diferente, irmão. Aí o versículo 13 diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ou seja, os pensamentos de Deus, irmão, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E o versículo 15 diz o seguinte, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E o que é que diz o versículo 16? Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Percebeu aqui, irmãos, que não cabe esse argumento de dizer, os pensamentos de Deus são tão profundos que você não sabe o que é a bondade de Deus. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus no seu coração aí, que você está ouvindo essa mensagem, está assistindo essa mensagem. Você percebe quando essa mensagem é de Deus ou é da cabeça de alguém. Nós estamos fluindo aqui segundo a direção do Espírito Santo do nosso Senhor, e nós vemos claramente o cheiro, o perfume de Cristo nessas palavras, irmãos. Podemos perceber o bom perfume de Cristo na sua santa palavra, que produz fé, não produz confusão, não produz briga, não produz ira, nem animosidade, não produz condenação. A palavra de Deus sempre vai produzir fé, irmãos. A palavra de Deus, ela é positiva, porque o nosso Deus é positivo, o nosso Deus é bom, ele não é bipolar, uma hora está ruim, outra hora está bom, ele é sempre bom. E a bondade de Deus se expressa nas suas promessas, na sua santa e maravilhosa palavra.
A bondade de Deus está expressa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse lá em João 10,10, o nosso Senhor disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ora, irmãos, eu não entendo por que pessoas insistem a pregar um evangelho de condenação, um evangelho que não é positivo. Eu entendo, claro, algumas pessoas dizem assim, mas tem muito pecado na igreja, né? E olha, o juízo de Deus vai vir. Com certeza, toda consequência de pecado é morte, irmãos. Toda forma de pecado traz morte, tá, pessoal? Mas as pessoas precisam entender que se você se quebranta diante do Deus Todo-Poderoso, se você realmente confia no nosso Deus, se você precisa de algo, de uma mudança na sua vida, você precisa de cura, você precisa de saúde, você precisa de direção, você precisa nesses dias de pandemia de proteção, você precisa de fé, irmãos, e a fé só vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não é uma palavra de condenação, irmãos. Quando você lê os evangelhos, você vê que quando Jesus condenava e falava duro, era com respeito dos escribas, fariseus, doutores da lei, que não só não viviam a vida positiva, abençoadora, maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso, como impediam os outros de seguir. Então, pessoas daquela época que impediam os pobres, os necessitados, as pessoas que estavam derrotadas, os desvalidos, os que não recebiam valor nenhum por parte da sociedade, esses homens impediam por causa do seu orgulho religioso. E Jesus diz, vocês são sepulcro caiados. Era assim que ele falava com esse povo que fica fechando a porta da salvação e a porta da fé. E presta atenção, irmãos, a porta da cura, a porta da cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não receba no seu coração uma palavra de condenação, não receba no seu coração uma palavra que não produza fé. Essa não é a palavra de Jesus. Quando Jesus falou sobre juízo, ele foi específico. Ele disse, olha, muitos naqueles dias vão dizer para mim, Senhor, Senhor, e eu vou dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele ainda disse, por que vocês dizem Senhor, Senhor e não obedecem o que eu faço? Então, a palavra dura de Jesus é a respeito de não viver essa vida de fé, é a respeito de afastar a salvação para a vida dos outros, a respeito de afastar a possibilidade de cura, irmãos. Uma vez eu disse para alguém, irmão, se eu oro por 10 pessoas com câncer, 5 ficam curados e 5 não ficam curados, por que é que eu vou perder tempo? Por que eu vou escrever livros? Por que eu vou defender uma tese baseado em cima do porquê e do questionamento? Por que 5 não receberam quando outros 5 receberam? Eu te digo só uma verdade, se eu não orar por ninguém, 10 morrem. 10 morrem. Se eu oro por alguém, vou continuar orando, vou continuar pregando, na expectativa de que pessoas recebam a palavra de Cristo e sejam salvos. Acabou, irmãos, o tempo de a gente estar se pegando com picuinhas, irmãos. Esta é a mensagem da salvação, é a mensagem da última hora, é momento de pregar o Evangelho de Cristo, é o momento de orar pelos enfermos para eles ficarem curados segundo a promessa do Senhor Jesus, é momento de pregar o poder do Espírito, no poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, é momento de pregar a mensagem positiva do Senhor, uma mensagem de salvação, uma mensagem de fé, uma mensagem de mudança, uma mensagem de vida. Sabe, irmãos, quando alguém está pregando vida, você olha nos olhos da pessoa e consegue ver o olhar de Cristo. Não porque aquela pessoa é tão santo como Jesus. Não é essa a questão. A questão é quando está sendo inspirado pelo Espírito, quando se está pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, os olhos transmitem a bondade, a misericórdia, o amor,
o poder do Senhor Jesus Cristo. Porque somos um com Ele. De Deus nós somos cooperadores, e lavoura de Deus sois vós, como diz Paulo. Vou repetir a mesma palavra de Paulo. Nós somos lavouras, irmão. Nós somos lavoura de Deus. Nós recebemos das águas, do orvalho do Espírito Santo. Nós recebemos o aguar da sua palavra, irmãos. Sim, em cima do solo, o solo produtivo, o solo adubado da palavra de Deus. Nós damos frutos, irmãos. Nós somos abençoados e somos abençoadores. Você foi chamado para não só viver na bênção, mas você foi chamado para abençoar, porque somos uma lavoura do Deus Todo-Poderoso. Então essa é a mensagem de Deus. Não, Deus sempre é bom, irmãos. Deus sempre vai querer o melhor. Ah, mas se Deus é bom, porque Ele não salvou tal pessoa? Ou porque Ele não curou Beltrano? Irmãos, a vontade de Deus é curar. Agora, se no meio do próprio povo de Deus, entre eu e você, a gente começar a pôr em dúvidas verdades firmemente estabelecidas da palavra, aquela verdade da palavra não vai surtir um milagre na minha e na sua vida. Nós não podemos questionar uma verdade insofismável, inquestionável, irredutível da bondade de Deus e da vontade dele de curar você, de curar a mim, de nos dar provisão. Existem dezenas de textos a respeito disso, mas se pusermos em dúvida, como eu disse aqui alguns minutos atrás, Deus não tem entre as suas ferramentas dúvidas, questionamentos e suposições. Deus não trabalha com suposições, com questionamentos, não no sentido de fazer uma pergunta e responder, mas um questionamento trazendo dúvida. Um questionamento que não tem resposta, trazendo dúvida, como por exemplo esse exemplo que eu dei agora. Pastor, você ora por 10, 5 fica curado, 5 morre. Por que é que os 5 morreram? Por que é que o irmão Zezinho, a Mariazinha, que é um daqueles 5 morreram? Irmãos, eu não sei, você não sabe, tenho certeza que a gente só vai saber só no porvir. Mas uma coisa eu te digo, se não ora pelos 10, os 10 morrem, tá? Porque o milagre vem pela fé, irmãos. O milagre, a cura, a transformação vem pela poderosa e maravilhosa palavra de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 4, que é viva e eficaz. Irmãos, ela não é só um conjunto de palavras bonitas, mensagens bonitas, é muito mais do que isso, irmãos. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná que desceu do Senhor. Vamos agora ao Salmo 115, porque o tempo está passando e eu só tenho menos de 15 minutos para terminar, tá? E o Salmo 115 diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Olha, a questão aqui é de dúvida, olha só. Por que diriam as nações, onde está o teu Deus, o Deus dele, melhor dizendo? Versículo 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem o que os fazem e quantos deles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo, é o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então vamos lá, direto ao ponto aqui. Ele está falando aqui sobre um confronto. Pessoas pessoas que são idólatras, que adoram imagens de escultura, estavam questionando: cadê o Deus de você, hein?
a gente ao menos tem aqui uma imagem do nosso Deus. A gente sabe a quem vai venerar, a quem a gente vai adorar. Mas vocês, onde é que está o Deus de vocês? Aí a resposta é no céu que está o Deus da gente. Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso amparo. Vocês confiam nesses pedaços de pau aí, de madeira, de cimento, mas nós confiamos em o nosso Deus e podemos dizer, como o salmista diz, e eu posso dizer para você, o Senhor vos aumente de bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! E aqui diz mais o seguinte, no versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Irmãos, presta atenção. Aqui existe um embate. Presta atenção. Deus criou a terra para os homens. Mas quando Adão e Eva cometeram aquele pecado, eles deram a autoridade da terra para o diabo e seus anjos. De onde é que vocês acham que vem terremotos, guerras, fomes, pestes? Ah, mas tem a permissão de Deus. Claro, eu disse ainda agora que Deus pode todas as coisas, mas uma coisa que Ele não pode é desfazer os seus próprios princípios e leis espirituais. E quando o homem pecou, Ele deu a autoridade provisoriamente, é verdade, ao diabo e seus anjos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o príncipe dessa terra era Satanás. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás naqueles 40 dias no deserto, né, na tentação do deserto, teve um momento que o diabo levou ele lá a um alto lugar, mostrou todas as cidades, as nações e disse, olha, se você se prostrar e me adorar, eu darei todas essas cidades aqui, esse povo, essas nações, que me foi dado. E Jesus não repreendeu e disse, cala-te, Satanás, não foi dado a ti. Não, ele não disse. Por quê? Porque era uma verdade. O mundo jaz no maligno. Mas então, pastor, se o mundo jaz no maligno, e nós estamos aqui, como diz a Bíblia, como embaixadores de um reino, que é um reino vindouro, então por que Deus disse aqui, através do salmista, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens? Porque a terra é nossa por direito, irmãos. Amém? Provisoriamente o diabo está no controle. Mas nós somos embaixadores de um reino e sobre nós que temos a posse legal e vamos recebê-la de volta no milênio, tá? E no estado eterno, novos céus e nova terra, quando o diabo e seus anjos foram presos e jogados no abismo durante os 1000 anos e depois, quando for antes do estado eterno, quando eles forem lançados no lago de fogo. Então, quando ocorrer isso, nós vamos tomar posse definitiva de uma terra totalmente livre do mal, do diabo e dos seus anjos. Mas é por isso aqui ele está falando sobre uma verdade posicional. Nós temos direito à terra. E nós que nascemos de novo, presta bem atenção nisso, nós já temos esse direito à terra. Embora sejamos embaixadores de um reino vindouro, nós estamos nesse mundo e no lugar onde a gente põe a planta do pé, presta bem atenção nisso, isso é muito importante. No lugar onde a gente põe a ponta do pé, no negócio que a gente se envolver, na loja que a gente abrir, na indústria que a gente abrir, no povo em qual nós estivermos inseridos e formos lá fazer alguma coisa, tudo isso aí se transforma automaticamente em propriedade nossa, porque nós temos o direito legal e como nascemos de novo, nós temos a autoridade do nome de Jesus e nós temos a própria presença do Espírito Santo e nada, absolutamente nada, tem poder de tocar a sua vida, nem da sua família, nem das suas finanças, nem você, porque você tem autoridade sobre essa terra. Mas presta atenção. Mas se fosse assim, já estava acontecendo. Mas essa aqui é a questão, é tudo por fé. A Bíblia diz lá em Oséias que o meu povo perece porque falta o conhecimento. Quando o conhecimento da palavra, não é o conhecimento de alguma doutrina de homens, é o conhecimento da palavra de Deus, cai no coração de alguém, ele se torna o quê? Um conhecimento não só intelectual, mas agora revelacional. E como um conhecimento revelado, uma palavra revelada, uma palavra rema, agora vai produzir os seus efeitos, produzindo o quê? Aquilo que é mais precioso na vida do filho e da filha de Deus, que é a fé.
A fé, irmãos, é o que agrada a Deus. E ela é produzida pela divina semente da palavra de Deus. Porque, como diz Pedro, nós não nascemos de uma semente corruptível, mas nós nascemos pela incorruptível palavra de Deus, a qual é viva e eficaz e eterna, vai durar para todos sempre. Amém? Então, de maneira que, como filho de Deus, você tem direito a tomar posse da terra. Evidentemente, você não tem como, a igreja não tem como tomar posse agora, nesse momento, de toda a terra, né? Mas aquilo onde nós nos metemos, o lugar onde nós declaramos palavra, o lugar onde nós intercedemos, tem poder de modificar, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza do Deus Todo-Poderoso, para sempre seja louvado e exaltado o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, o qual deu a sua própria vida em resgate da nossa vida, e foi através do seu sangue, do sangue de Jesus, que Ele comprou povos de todas as línguas, de toda tribo, de toda a nação, para ser representantes desse reino, para serem representantes dessas realidades, os mesmos pensamentos de Deus. Então é por isso que o salmista diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando Adão e Eva estavam aqui, era propriedade deles tudo, irmão. Eles foram enganados por Satanás e o de Adão foi, como dizer assim, a palavra não é enganada, ele cometeu alta traição, tá? E ele aceitou aquela sugestão. Adão e Eva cometeram alta traição, pecaram, e por isso foram expulsos do paraíso, foram expulsos do jardim do Éden, melhor dizendo. E aí a terra foi maldita, né? A Bíblia diz, o Senhor Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, e vai produzir ela então cardos e abrolhos. E aí a maldição veio sobre a terra, e o mundo jaz no maligno por causa disso. Através de Jesus, nós readquirimos essa autoridade sobre a terra, mas como existe uma profecia, lembra do que eu disse há alguns minutos atrás, Deus pode todas as coisas, mas Ele não pode dizer o contrário do que Ele disse, porque Ele não mente. E como existem princípios e profecias a serem cumpridas, dentre as quais profecia a respeito do mundo e a respeito do povo de Israel, falta uma semana profética para se cumprir, que são 7 anos, por causa disso, e por causa das alianças, e por causa das dispensações, estamos na dispensação da graça, por causa disso, há princípios e tempos a serem cumpridos. Só por isso que ainda não estamos na posse plena dessa terra. Isso só vai acontecer durante o período do milênio. Amém, queridos? Mas eu quero declarar isso para você, finalizando agora, declarar essa palavra de fé em cima do Salmo 115. Tá? Vou repetir aqui alguns versículos e eu declaro isso sobre a tua vida. Ele abençoa os que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? A bênção está sobre você. Tanto pequenos como grandes. Não importa se você seja pequeno, se você seja grande, você já é abençoado. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Irmãos, de todo o meu coração, meu desejo, e eu sei que é o desejo de Deus, e você sabe que é o desejo de Deus, que a bênção do Senhor multiplique sobre a sua vida, multiplique, que você fica, como diz no Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu devido tempo e a folhagem nunca murcha. E diz mais, tudo o que essa pessoa faz, o que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo o que essa pessoa faz, prospera. Eu declaro sobre ti a prosperidade do Senhor para os teus projetos, os teus planos. Se você medita na lei do Senhor, se você teme o Senhor, o Deus vai te guiar os passos para você chegar a um bom termo em tudo o que você for fazer. Amém, queridos? Sejam abençoados.
praticando essa palavra em nome de Jesus.